Bora conversar um pouquinho sobre Matadouro 5, um livro que tem de tudo um pouco. Tem alien, tem guerra, e tem um personagem um tanto quanto fora da casinha. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it all. Hey, borogodeiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar hoje sobre este livro chamado Matadouro 5, de Kurt Vonnegut. Esse livro que, na verdade, foi um relançamento aqui pela Intrínseca, nessa edição em capa dura, digníssima por dentro e por fora. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essa história, que é sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Pois bem, aqui a gente conhece a vida um pouco confusa, um pouco alienígena, um pouco assim... cheia de detalhes fora da casinha, de Billy Pilgrim. Ele que passou por uma experiência transformadoriana que foi além da Terra. Tá, tem essa parte um pouco assim, bem alien, bem assim, existem extraterrestres no mundo, mas é meio que uma metáfora que o autor coloca aqui com relação aos homens no período da guerra. Basicamente, a gente tem o Billy, que acaba sendo levado para um campo de concentração, e ele vai passar por todas essas dificuldades que a gente já conhece. Você sabe um pouco sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, você sabe muito bem o que foi o Holocausto e tudo que os nazistas fizeram ali. Isso é um momento da vida dele, ele lá sofrendo. Depois a gente tem um outro momento que é ele velho, ele morando com a filha, ele é viúvo e ele está completamente conectado com o seu passado. Ele diz que ele foi abduzido e que ele precisa contar essa história para o mundo. Ele precisa contar essa experiência transformadoriana para todos. E a gente fica às vezes um pouco confuso nesse joga não joga dele. Hora ele tá aqui no passado, hora ele tá no presente, hora ele tá num tipo de passado e hora ele tá tipo num outro plano, que é o plano dos extraterrestres. Eu sinto que esse plano que ele cria, que é completamente surreal, é uma válvula de escape para ele conseguir enfrentar e apagar todas as dificuldades que ele viveu no período da guerra. Ele reafirma e fala e repete sobre o grande ataque que aconteceu na cidade de Dresden. Ele que quando foi pra lá, pra essa cidade, um dos lugares que ele passou quando estava nas mãos dos nazistas, né? Ele foi pra Dresden e lá era uma cidade meio que assim, modelo, tava tudo assim perfeito ainda, parecia que não tinha passado pela guerra. Porém, no final da guerra, da Segunda Guerra, acontece um grande momento ali, que é a explosão, um ataque norte-americano em Dresden, e a cidade inteira explode e, milagrosamente, o Billy sobrevive e ele vai contar essa história e falar o quanto que as pessoas parecem não ter percebido quantas mortes aconteceu ali. Sempre fala sobre Hiroshima e Nagasaki, mas não se fala sobre Dresden e os 135 mil mortos ali. Então ele começa esse livro meio que pra contar o que acontece em Dresden e pra contar o que aconteceu com ele quando ele era um prisioneiro nazista, e também pra contar sobre a sua experiência de abdução. A gente vai percebendo diante da narração dele todos os percalços que as pessoas que foram levadas pelos nazistas passavam, seja na criação dos próprios guetos ali, do grupo que formava ali, de pessoas tentando escapar das mãos, né, desses soldados nazistas, e que meio que se atacavam entre si para sobreviver. E a gente percebe também quando são levados ali no trem até os campos de concentração, o quanto era difícil dormir, o quanto era difícil respirar, o quanto era difícil viver em toda essa viagem extremamente apertada, sem condições alguma. E ele também mostra como existiam algumas diferenças, algumas hierarquias dentro desse campo de concentração, como os nazistas gostavam de ironizar algumas pessoas, tirar sarro mesmo, e outros grupos, principalmente os ingleses, eram mais enaltecidos e tinham um pouquinho mais de regalia. Não que isso mudasse, alterasse o ciclo de mortes e tudo mais que os nazistas faziam ali, mas
ele mostra essa visão um pouco bilateral da coisa. Tudo isso regado de um pouco de humor e um pouco de situações completamente inusitadas e que fazem a gente questionar se ele está em estado mental ok ou se ele realmente está fora da casinha. E sobre então esse título do livro, que é Matadouro 5, a gente tem uma referência muito clara com relação ao ataque que aconteceu em Dresden e aonde ele ficou abrigado, que era um antigo matadouro, então faz toda uma relação com o que ele vive até o final dessa história e explica pra gente, conta esse passado muito triste que ele viveu e que ele tenta dar um outro tom para nós leitores. E é engraçado que essa proposta alien, né, essa proposta extraterrestre dos Tralfamadorianos, que ele diz e reafirma que existiram e que ele passou pelas mãos e foi estudado por eles, ele tem uma outra vida ali, como se fosse numa cúpula, com uma outra mulher, com uma outra situação. E é estranho porque esses aliens estudam o ser humano como se a gente fosse um ser muito esquisito. E se for parar pra pensar, a gente de fato é muito esquisito, porque fazemos tudo o que fazemos e vivemos tudo o que vivemos, e a guerra colocou à prova o caráter de muitos, então a gente faz tudo pra sobreviver e é um pouco complexo, mas acaba sendo muito assim real todas essas experiências que o Billy traz. Então para aqui, se você tá gostando dessa resenha, já deixa aquela curtida, já se inscreve aqui no canal e bora lá continuar falando sobre Matadouro 5. Não vou falar que é um livro assim, tipo, nossa vida, eu me identifiquei, eu quero muito, muito continuar lendo obras desse autor, porque de verdade não rolou dessa maneira. Apesar de todo o humor, da maneira que ele retrata descontraidamente grandes problemas, grandes fatalidades ali, eu não me senti conectada, eu fiquei um pouco perdida em alguns momentos. É uma leitura fácil? É uma leitura que qualquer um pode ler? Mas eu acho que você tem que estar com os olhos preparados para enxergar além do que o autor tá colocando ali. Então é um livro cheio de entrelinhas e pormenores que você tem que estar com a visão ligada, com o radar esperto para sacar tudo que ele tá querendo colocar ali. E algo muito forte, muito característico do livro é a repetição de algumas palavras, principalmente o "é assim mesmo", que está inclusive na contracapa, que é uma palavra, uma frase, né, que ele fala com frequência, meio que um conformismo diante das situações, querendo dizer que é determinista, isso é assim mesmo. Não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas façam, não há nada que vai interromper esse ciclo, talvez, porque existe esse conformismo, então não tem o que fazer, é pra ser assim, ponto, acabou. E a repetição dessa frase é um pouco controversa, porque a gente percebe que não é dessa maneira que o Billy gostaria que as coisas fossem, não deveria ser assim mesmo, mas ele não consegue remar contra isso, ele não consegue ser diferente. É um livro muito determinista, é um livro assim muito conformista também. Então eu acho que você tem que estar preparado pra isso. Então só pra orientar um pouquinho vocês, a gente tem dois gêneros literários passando aqui nessa história. A gente tem um pouco de ficção científica com relação às experiências do Billy com aliens. A gente tem também a ficção histórica, porque a gente tem o plano de fundo aqui, a Segunda Grande Guerra Mundial e tudo que ele enfrenta nela. Então tente entrar aí em consenso entre esses dois gêneros e vai aí que vai dar certo. Sendo assim bem sincero pra vocês, eu avalio esse livro com 3 estrelas. Eu não senti que ele me pegou como deveria. Eu sou apaixonada por livros que falam sobre guerra, mas eu achei esse muito fora da casinha. Apesar disso, se você gosta de uma ficção científica, se você gosta de leituras completamente atípicas assim, eu acho que vale a aposta, fora que a edição está deslumbrante, não é mesmo? Eu espero então que vocês tenham gostado dessa resenha. Lembrando que se gostaram, deixa aquela curtida, se inscrevam aqui no canal e me sigam lá no Instagram, no @rogodolite, porque estou lá sometimes. Eu fico por aqui, aquele big beijo e a gente se vê na próxima quinta. Tchau! Deus me conceda serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria sempre para reconhecer a diferença entre elas. Entre as coisas que Billy Pilgrim não podia mudar estavam o passado, o presente e o futuro.